abelhões de modo a contabilizar o nível de nutrientes e a umidade no substrato. Com a ajuda dos abelhões, faz as polinizações necessárias. E reciclagem é a palavra de ordem. Além do tomate em estufa, nos meses de verão aproveita-se para semear tomate no campo. Neste caso, reaproveitam-se as águas dos substratos, canalizando-as para o terreno. Nós temos uma perca de entre 25% e 40% da água que é posta no substrato que a planta não consome. E essa água é toda reaproveitada para outras culturas de ar livre, misturada com água nova, pronto, uma porcentagem dessa água misturada, e serve para um aproveitamento para outras culturas. Outra vantagem deste tipo de cultivo é a possibilidade de se produzir em solos considerados inférteis, a construção de estufas em solos pouco produtivos e o cultivo das plantas em substrato ajudam a colmatar esse problema. Tentam localizar as estufas aqui o mais próximo do litoral. E nesta região o turismo compete diretamente com a produção agrícola, neste caso com as culturas protegidas, e leva muitíssimo o preço dos terrenos onde se vão instalar este tipo de explorações. Logo, o fator solo deixou de ser importante na escolha do local onde se vai instalar um tipo de exploração agrícola desta natureza. Este sistema é todo controlado através do computador e se houver algum problema com a rega, o coração de toda esta produção é enviada uma mensagem para o telemóvel do produtor. Neste modo de produção utiliza-se mais água e são feitas mais regas, mas no prato o resultado é o mesmo. Para fazer um balanço sobre o setor agrícola português, temos connosco o engenheiro Luís Mira, secretário-geral da CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. Bom dia, engenheiro. Bom dia. Quais são as principais dificuldades do nosso setor agrícola? Certamente que são muitas, mas as principais? As principais, em primeiro lugar, 85% dos agricultores em Portugal têm uma área a explorar inferior a 5 hectares, a dimensão da propriedade. Outra dificuldade, a idade extremamente avançada dos agricultores. E, em terceiro, a nossa riqueza de solos. 70% da área do país nunca poderá ter uma agricultura competitiva. Eu penso que estas são estruturalmente as maiores dificuldades da agricultura portuguesa. Mas isso quer dizer que falta agricultores mais jovens? Mas para ter agricultores mais jovens é preciso ter dimensão e condições. Quando 85% dos agricultores têm menos de 5 hectares, isso limita muito que os jovens queiram aceder à agricultura que lhe proporcione uma vida digna e que consigam viver como os outros cidadãos. Claro. Essa é uma questão óbvia. E também há a questão da modernização. Há muitas explorações que necessitam de modernização, mas para que haja essa mesma modernização precisa de haver investimentos. Esses investimentos ainda são difíceis de acontecer? Há a nível europeu um programa que apoia a modernização das explorações. Infelizmente em Portugal ele ainda não conseguiu arrancar verdadeiramente. É um programa que, nessa medida, tem 7% pago aos agricultores e deveríamos estar, neste momento, já próximo dos 50%. Do PRODER? Do PRODER, exatamente. Houve grandes dificuldades no arranque do programa. Os agricultores, em 2007 e 2008, tinham mais intenções de investir, os preços de mercado estavam melhores. Estamos a passar um período mau, há uma burocracia extrema do programa, há uma má arquitetura do programa, há uma desarticulação dos serviços do Ministério que levam a que Portugal não utilize na sua totalidade os fundos que tem ao seu dispor. Mas porquê é que acha que Portugal não utiliza devidamente esses fundos? Porque, como eu lhe acabei de explicar, o Ministério da Agricultura está desarticulado, tem dificuldades de operacionalidade, porque a arquitetura do programa é má, não responde àquilo que são as necessidades dos agricultores, porque o programa é muito disperso, tem 52 medidas e porque a legislação muitas vezes é complicada. Em vez de o Ministério da Agricultura facilitar a vida aos agricultores, coloca um conjunto de barreiras. Muitos dos problemas também não dependem só do Ministério da Agricultura, dependem das CCDRs, do Ministério do Ambiente, de um conjunto de autorizações e de
legalizações burocracia que estão a emperrar o programa. Não se pode utilizar este PRODER para resolver problemas de legalizações de construções, de autorizações de reserva ecológica nacional. Não se pode condicionar o investimento a essas situações. E acha que é possível a agricultura portuguesa subsistir sem esses apoios? É difícil complicado, subsistir sem esses apoios. Porquê? Porque esses apoios existem no resto da Europa e depois queremos ser competitivos, as regras são diferentes. Mas eu gostava de deixar aqui claro uma questão que é muito importante, é que os apoios, os subsídios que tanto se fala aos agricultores, verdadeiramente não se dirigem ao agricultor, mas sim ao consumidor. E hoje, isso é importante explicar também a quem está lá em casa. E hoje as famílias europeias e em Portugal gastam entre 11% a 17% do seu orçamento familiar em média para comer, e se recuarmos 30 anos, esses valores eram de 30%, 40%, 50% do orçamento familiar para a alimentação. 1 kg de trigo, quando nós entramos para a União Europeia, custava 54 escudos, hoje custa 22 escudos, portanto tudo aumentou. Esta é uma questão que eu gostava de deixar bastante clara. Estes apoios permitem, quando se vai ao supermercado, uma pessoa ganha 600 euros por mês e uma pessoa ganha 5.000 euros por mês, compram os produtos ao mesmo preço. Ao mesmo preço. E quem ganha os tais 600 é mesmo muito complicado, é muito difícil de gerir. É complicado, mas o peso é muito reduzido hoje na Europa. As pessoas não têm dificuldade, na sua grande maioria, de comprar alimentos. Os alimentos são baratos, com grande segurança alimentar, com grande qualidade e em abundância. Em todos os supermercados existem alimentos. Não há essa questão. E para alcançar uma lógica de mercado na agricultura, torná-la mais competitiva, onde é que ficam os pequenos agricultores? Os pequenos agricultores podem ter sempre um papel numa agricultura que encontre um modelo para isso. Os pequenos podem se agregar de forma a ter outra dimensão, utilizando o associativismo, ou em esquemas que não podem fornecer para o mercado, mas podem ser uma mais-valia na biodiversidade, na conservação do espaço natural, numa situação florestal, enfim, noutras valias que não só o mercado. Por exemplo, a Finlândia utilizou os fundos comunitários e em cada 3 agricultores, 2 procuraram outra profissão. Teve um esquema de substituição muito forte e dirigido. Isso é assim que se obtém resultados. Repare que também não podemos desertificar todo o interior, claro, e viver todos para as cidades, com todos os custos e os problemas que isso traz. Porque as pessoas também gostam ao fim de semana de passear pelo campo, de ver uma paisagem cuidada, e essa também é outra das funções, mas que não é remunerada. A principal função dos agricultores é produzir alimentos, não é serem jardineiros do campo. Muito obrigada por ter estado no De Sol a Sol e até uma próxima. Foi um prazer. Muito obrigado. Esta semana, o Da Horta à Mesa mostra como se transforma o tomate em cubos para uso culinário. O tomate é um dos produtos mais tradicionais da cozinha portuguesa. Além de o saborearmos numa salada à refeição, também é utilizado para fins culinários na confecção de pratos. O tomate em cubos é outra variante das utilidades desta fruta. O trabalho começa ainda no campo, com a escolha das variedades a produzir, chegando a ser 5 ou 6 variedades. É tido em conta o nível de cor, a vitamina C e a capacidade para aguentar o processo industrial. De modo a preservar as qualidades do tomate, todo o processo é muito rápido. Desde a colheita no campo até ao produto final, passam somente 2 horas e meia. Neste tempo, o tomate passa por 6 fases de controlo. Antes de entrar na fase de alimentação da fábrica, é recolhida uma amostra. Se respeitar os parâmetros de calibre, cor e defeito, está pronto para seguir viagem. Depois de seguir as fases de produção, o tomate é ultracongelado, processo que demora 7 minutos a acontecer. Com o circuito completo, o tomate descansa em câmaras frigoríficas e apenas é embalado consoante as necessidades do mercado, de modo a manter a qualidade e frescura deste produto. Fazem, sem dúvida, parte da nossa tradição. Até 3 de julho, em Grândola, 7 tabernas atraem os curiosos com poetas populares, fado, canto alentejano e boa comida e bebida. O De Sol a Sol foi até à região e ficou a conhecer melhor a 16ª edição da Rota das Tabernas.